bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz. Hoje iniciaremos mais um dia de leitura bíblica. Ontem nós fechamos o livro de Atos e hoje vamos iniciar o livro de Romanos, né? E você é nosso convidado a ler o livro de Romanos conosco. Então, vamos iniciando. Pronta para iniciar aí o livro de Romanos? Fechamos aí o 5º livro do Novo Testamento. Vimos toda a implantação, o início da implantação das igrejas, né? E sobre o agir do Espírito Santo também, né? Jesus agindo, continuou agindo, mas por meio do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos iniciar o livro de Romanos. Então, para iniciarmos, vamos orar, né? Pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria, né? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque ontem nós concluímos, Senhor, o livro de Atos, a leitura do livro de Atos. O Senhor tem falado conosco, tem nos dado coragem e ânimo, Senhor, para continuarmos a leitura da Tua palavra, meu Deus. Nós Te pedimos, Senhor, discernimento, nós Te pedimos sabedoria, Pai, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, traga a revelação para nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado aqui no livro de Romanos, Pai, que o Senhor nos fale, nos revele, que nós possamos, Pai, ter um novo entendimento da Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, fala conosco, Pai. Nos traga, Senhor, a nossa mente, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer nos falar. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Amém, amém? Vamos continuar, né? Então, Romanos tem 16 capítulos. Eu peguei aqui um resumozinho do que tem, né? Romanos tem 16 capítulos, 433 versículos. E o autor do livro, né, de Romanos é Paulo, né? Foi escrito depois, 55 a 57 anos depois de Cristo. Né? E o contexto do livro de Romanos, né? Romano é uma carta de Paulo aos cristãos em Roma, apresentando uma exposição abrangente do Evangelho e da salvação pela fé em Jesus. Destacam-se os temas de justificação pela fé, a universalidade do pecado, a graça de Deus e a vida no Espírito. Então esse é um pequeno resumo, né? Do livro de Romanos. E aí nós vamos começar, né, essa leitura que é maravilhosa, uma leitura boa, né, que ele nos traga entendimento, revelação, que não seja só mais uma leitura. Gente, eu tô toda torta aqui, né? Só mais uma leitura, mas que seja uma revelação mesmo do Senhor para nós. Então, vamos iniciar, né? Romanos. Aqui o Paulo começa, que é uma carta, né? Então, Paulo começa a introdução dessa carta. Então, vocês aí que conhecem, né? Já escreveram muitas cartas, né? Sabem como que a gente inicia uma carta, né? Então, aqui Paulo começa a introdução da sua carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que, segundo a natureza humana, era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado com poder, Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele faz, né, toda essa introdução, né, e a primeira coisa que ele fala aqui, né, Paulo, servo de Cristo Jesus, e que nós também possamos, né, nos intitular assim, né, servo de Jesus Cristo, serva de Jesus Cristo, né, serva de Jesus Cristo. Então, chamada para quê, né, para divulgar o Evangelho.
Aqui, na verdade, Paulo já escreve a carta já apresentando, né, o evangelho, que era a missão dele, né, divulgar o evangelho. Então, Paulo foi separado, né? E aqui Paulo já coloca, né, separado. Separado por quem? Porque Paulo não começou bonzinho, né, gente? Falar assim, ele foi separado, então ele deveria ser uma criança muito bondosa, um rapaz muito bom, né? Ele deveria ser crente desde o ventre da mãe dele, né? Nasceu já num berço ali cristão. Muito pelo contrário, né? Paulo nasceu foi o quê? Paulo, ele era um quê? Ele era rebelde, né? Muito era rebelde. Sirlene, bom dia. Estamos na leitura, começando hoje o livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 1. Você é convidada a ler conosco. Então Paulo, ele não nasceu pronto, né? Paulo ele era rebelde, ele era, né? Nós vimos toda a história, mas eu vou citar, né? Porque muitos podem não conhecer, não ter assistido também, né? Não ter lido antes Atos. Mas é interessante que leia Atos para poder ler Romanos. Mas Paulo ele não nasceu um pregador da palavra do Senhor, ele não nasceu um defensor do evangelho, ele não nasceu um cristão, né? Ele era rebelde, né? Ele era agressivo com os cristãos. Então ele era um homem muito violento, muito violento. Mas o que aconteceu? Ele foi chamado, ele foi separado. Então Deus transforma, não importa quem a pessoa é. Muitas das vezes nós vemos aí líderes religiosos de seitas e coisas, né? De seitas erradas, coisas erradas. E a gente pega e condena, fala, nossa, esse aí está perdido. Não sabe nós que ele é um separado. E que Deus colocou um propósito no coração dele. Mas não chegou a hora. Mas na hora certa Deus vai transformar a vida daquela pessoa. A gente vê qualquer pessoa, né? E a gente vê que ela está toda errada, toda fora do propósito do Senhor. E às vezes a gente julga, né? Mas se o Senhor realmente colocar a mão ali naquela pessoa, com certeza ela vai ser transformada. Então é pra gente não julgar, né? E nem pensar assim, que tá perdida aquela pessoa. Não vamos julgar, né? Não tem ninguém perdido. Para Deus, ele pode fazer tudo, ele transforma, né? Então damos continuidade, no versículo 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha só aqui, ó, versículo 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Então, esse chamado é para todo mundo, é para todos nós, né? Aqui Paulo coloca assim, é para todos. É para os gentios, é para os judeus, é para todos. Para mim, para você, né? Ele não tem separação. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Então, versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho. É minha testemunha de como constantemente me lembro de vocês nas minhas orações. Peço que agora, pela vontade de Deus, finalmente me seja aberto o caminho para que eu possa visitar vocês. Anseio vê-los a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que vocês e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto ao fato de que muitas vezes planejei visitá-los para colher algum fruto entre vocês, como também entre outros gentios. Mas fui impedido até o presente momento. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio ao fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui ele fala, né? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, Paulo, ele levava o evangelho para todos, né? Para rei, para os servos, para todos, né? Ele estava disposto, né, a levar o evangelho, não importava para quem, né? Apareceu a pessoa na frente, Paulo, ele levava o evangelho. Ele coloca aqui que ele não se envergonha do evangelho. E muitas das vezes acontece da gente se envergonhar, né, do evangelho. Nós nos envergonharmos da palavra, né, do Senhor. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar e a gente fica com receio, com vergonha, né, com medo de ser julgada. E a gente tem que parar com isso. Porque, na verdade, nós precisamos ter essa disposição, essa disponibilidade e entender que nós fomos salvos em Jesus para a gente divulgar o nome dele. Né? A partir do versículo 18, a ira de Deus contra a humanidade. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são inesculpáveis. Creio aqui que ele está falando, não existe, gente, não existe desculpa do homem não reconhecer Deus, né, como criador no céu, da terra, de todo o universo. Não existe. Porque é só olhar toda a criação, ela divulga, né, essa verdade. Tudo que a gente vê nesse mundo aqui, dá pra gente observar que teve, né, a mão de Deus. Não foi humano, não foi o homem que fez. Ele tá colocando, é indesculpável, né, né, que o homem ele desconheça isso, né, essa verdade. Não tem como. Porque se você olhar, né, ao nosso redor, dá pra gente perceber, né, gente, que existiu a mão de Deus. E existe a mão de Deus, né, em tudo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Então tudo nós temos que dar graça, né? Em tudo nós temos que dar graça, porque tudo depende da vontade do Senhor. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imoral e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele chama a atenção, né, gente, para a questão das imagens, né? Que o homem deixou de acreditar no Deus, né, que é imortal, para construir os seus próprios deuses, né, com as suas próprias mãos, né? Esse é um chamado, é um chamado para a nossa atenção, né, que a gente deve levar esse conhecimento às pessoas, porque tem muitas pessoas, às vezes, que elas acabam tendo esse costume, esse hábito, né, de adorar alguma imagem, justamente por não conhecer a palavra. Que quando ela passa a conhecer a palavra, ela vê o quão grande, quanto é perigoso isso, né? E que Deus, ele quer a glória somente para ele, porque somente ele, né, é merecedor da glória.
Então, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Quer dizer, Deus tirou, né, a mão deles sobre aquele povo. Olha, já deixa eles então fazer a vontade. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador. Sério, né, gente? Gente, é só estando com uma viseira mesmo nos olhos, para não enxergar isso, né, gente? Que é bendito para sempre. Amém. Vou ler novamente esse versículo, gente. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador. Quer dizer, adoraram a criatura que eles mesmos fizeram, né? E deixaram o Deus que criou a própria vida deles, né? Que é bendito para sempre, que é o nosso Deus. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Olha só. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 21. O que o pecado não faz, né, gente? O que você ignorar o seu Criador faz? O que a pessoa que vira as costas, fecha o coração, fecha a mente, né, para Deus? Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de sorte e injustiça, maldade, cobiça e depravação. Então, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedece aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então aqui ele fez todo, né, esse apanhado do pecado das pessoas que tinham levado a palavra para eles e eles continuavam com o coração fechado, continuavam dizendo não, né, para o Deus, né, o Criador do céu e da terra, para Jesus Cristo, e eles mesmos fazendo seus próprios deuses, né. Esse é um chamado da atenção, né, para que a gente tenha cuidado, né, gente. Muitas das vezes o Deus não seja, né, uma imagem em si, mas pode ser o dinheiro, né, pode ser qualquer outra coisa. Às vezes a gente prioriza tanto, né, uma coisa, um bem da gente, que aquilo se torna o Deus principal. E a gente deixa Deus de lado, né, que merece toda a atenção, todo o nosso relacionamento, toda a nossa intimidade com Ele, nossa aproximação. E a gente vai buscar aquele, né, que vai satisfazer o nosso ego, a nossa carne, né? E quando a gente busca muito isso, aquilo acaba sendo o nosso Deus, né? E aí vem como se fala? Aí vem as respostas, né, daquilo que a gente está buscando. Que pode ser todos esses pecados. Muitas das vezes a gente acha que é o outro que está pecando aqui, né? Que fez esses pecados, cometeram esses pecados. Mas nós
temos que nos avaliar que nós também somos pecadores, né? E em algum momento a gente cai nesses pecados aqui. Para a gente não julgar, né, as pessoas, né? Que a gente não possa julgar, mas que nós possamos estar próximo de Deus para a gente não cair nisso aqui, né? Porque somente a graça do Senhor, né, que vai nos defender desses pecados. Então, nós vamos para o capítulo 2, né? O justo juiz de Deus. Portanto, isso é só uma introdução de Paulo, gente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesma naquilo que julga, né? Ele está falando para nós, né? Não julgar. Ele levantou todos esses pecados, mas ele está colocando todo mundo, né, nessa situação, para a gente não julgar. Pois, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesma naquilo que julga. Imagina, gente, olha o cuidado que nós temos, né, em não julgar os outros. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, se você julga, mas, né, discretamente ele está fazendo também a mesma coisa, Deus vai, né, não vai escapar do juízo de Deus, vai ser julgado também, né? Então, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, né? Então, é a graça do Senhor, né? Quando nós recebemos, né, a graça de Deus, é ela que nos leva, né, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer os nossos pecados e buscarmos o arrependimento, né? Não é por nosso merecimento, não é por nossa busca, é pela graça do Senhor. A partir do momento que a gente recebe o Senhor, né, a gente tem Deus conosco, que a gente aceitou Jesus, né, nós buscamos a obediência, o reconhecimento dos nossos pecados, né, o Senhor, o Espírito Santo, ele nos mostra, né, quando a gente erra, quando a gente peca, ele acaba nos mostrando e nos levando ao arrependimento. Porque não tem como a gente arrepender daquilo que a gente não reconheceu que errou, né? Primeiro a gente precisa reconhecer que nós erramos, para aí a gente buscar o arrependimento, né? Então, versículo 5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Então vem esse dia, né, gente? Do juízo, né? Quando se revelará o seu justo julgamento. Deus tribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que? A quem, gente, que ele vai dar a vida eterna? Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Então, haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Mais glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois Deus não mostra favoritismo. Quer dizer, Deus, para todo aquele que reconhece, né, Jesus como seu Salvador, reconhece, né, fez essa escolha, né, vai receber essa graça, né, do Senhor. Então, gente, precisamos realmente conhecer a palavra para colocar em prática. Não tem como, né? Não tem como a gente obedecer a algo que a gente não conhece.
né? Nós precisamos estar sempre procurando a aproximação de Deus, procurando sempre essa intimidade com o Senhor, porque é pela graça, né? Ele coloca aqui, é pela nossa fé, pela bondade do nosso coração. E como é que a gente adquire essa bondade? Aqui falou que é quando a gente recebe Deus, né? Quando a gente tem a graça do Senhor. E aí as nossas ações, ela é correspondente com aquilo que nós temos. Se nós temos Deus, né? É Jesus no nosso coração, então nós vamos produzir frutos bondosos também. Mas se não nós vamos produzir o contrário. E a ira do Senhor, ela é grande, né? No final, nós vamos ser julgados por aquilo que a gente está produzindo aqui nessa terra. Então, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei que serão declarados justos. Então o Senhor está dizendo, não basta só você ter a lei, ter conhecimento, né, da lei, não. É quem pratica. Não adianta a gente estar, né, todo dia com a Bíblia e aberta, lendo a Bíblia, levando ela para cima e para baixo, se a gente não praticar aquilo que está ali dentro dela. Então o conhecimento é justamente para isso, né? É para a gente colocar em prática, é para uma mudança de postura, é para que a gente possa arrepender de fato, né? Aqui, né? Para que nos leve ao arrependimento. E o arrependimento leva o quê? Não é só dizer, né? Eu não vou fazer mais isso. O arrependimento nos leva a uma mudança de postura, a uma mudança de rota. Se eu fazia isso, agora eu não faço mais, né? Então, de fato, versículo 14, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O Senhor está nos dizendo, né? Que não necessariamente a gente precisa estar ali, como se dizer que está obediente, aliás, é salvo porque tem aquela lei, né? Porque ele fala que os judeus, eles se julgavam salvos porque eles tinham a lei, né? E os outros gentios não tinham. E o Senhor está nos dizendo, né? Que todo aquele que tem no seu coração, né, Jesus, e ele é obediente a ele, né, tem essa mudança no seu coração, sua consciência, que é salvo, né, que tem fé realmente em Jesus, né, é salvo. Tanto aquele que tem a lei como aquele que não tem a lei. É para todos, né, a graça do Senhor é para todos aqueles que creem, né, no Senhor Jesus. Então é Jesus, né, o caminho, né. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar, versículo 16, tá, gente? Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Agora, versículo 17. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Aqui é um chamado, né? Ele está colocando para que os judeus tinham a lei, e, né, se diziam mestre da lei, né, perito da lei, ensinavam nas sinagogas todos os dias ali, mas eles se julgavam superior aos outros. Eles diziam que a salvação era só para eles. Então o Senhor está dizendo, né, para mim e para você. Se a gente tem esse julgamento, porque eu já li a Bíblia, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho a Bíblia, né? Você, o outro lá que não tem, né? Está inferior, eu estou acima, eu sou salvo, você não é salvo. O Senhor está dizendo, você está errado, você está pecando, né? Você está pecando e não está colocando essa lei em prática.
Não adianta você fazer tudo isso, você ensinar, né? O que ele colocou aqui, olha. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, que é aquele, né, que nós lemos lá, da lei, né? Se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, aqui ele não está dizendo que ele é obediente, está dizendo que ele aprova a vontade de Deus. Ele sabe que é certo, né? Que a lei está certa. Mas, ele quer dizer, porque é instruído pela lei, porque eu conheço a lei, né? Eu sei o que é certo. Mas se você está convencido de que é um guia de cego, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a você mesmo. Então, primeiro, nós precisamos, né, ter uma mudança em nós, a partir do momento que a gente tem conhecimento da lei. Nós precisamos mudar a nossa vida, para que o outro, para quem a gente vai levar a palavra, eles vejam na gente essa mudança, né? Então, você que prega contra o roubo e rouba, você que diz para não adulterar e adultera, você que abomina ídolos, rouba os templos, você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, ele está colocando, né, gente? Que aquele que não conhece a palavra, o entendimento para mim foi esse. Se ele blasfemar, é porque ele está se espelhando em quem conhece a palavra. Conhece a palavra, prega a palavra e faz tudo errado, né? Então, se a gente tem... a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque quem tá levando a palavra tem que ter... tem que honrar de fato, né? Tem que obedecer de fato. Porque senão a gente acaba induzindo outras pessoas a pecarem por causa das nossas atitudes. Versículo 25. A circuncisão, de fato, tem valor se você praticar a lei. Senão, só ser circuncidado não tem valor nenhum. É só uma ação fora, né? Não é dentro do coração. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não adianta aquele ato lá simbólico, né? De continuar com aquela aliança, né, que foi feita com o ato da circuncisão. Porque se você errou, se você pecou, está fazendo tudo fora da lei, aquilo lá se tornou em vão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então, Deus está colocando aqui, gente, é muito claro, né? Muito claro isso. Ele está falando que aquele que não foi circuncidado, mas se ele está dentro da lei, está obedecendo, né? Ele é considerado circuncidado. Quer dizer, o coração dele é o interno que o Senhor julga, não é o externo mais. Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Então, ele está colocando aqui que a salvação é pela fé, é pela sua decisão em Jesus Cristo. Nada, né, nada mais, né, vai justificar a nossa salvação. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é o interiormente e circuncisão é o do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Então Deus aqui ele anulou tudo, né, em relação a atos, né, que a gente possa fazer para comprar, como se fala, ganhar a salvação. Não é pela graça, né? Pela justificação, pela fé, é que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo.
não por ato nenhum. Nada que a gente vai fazer vai comprar a nossa salvação. Nós não temos condições de comprar a nossa salvação, né? Então aqui nós concluímos o capítulo 2, né, 1 e 2 de Romanos. Né? E nós continuamos pedindo que o Senhor ele nos traga entendimento, nos traga revelação, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, persistência, né? Para que nós possamos concluir mais um livro, né? Ler e entender de fato o que ele tem para nós, para nos dizer aqui no livro de Romanos. Tudo bem, gente? Suelene, bom dia. Maria Marques, bom dia. Sirlene, bom dia. Nós concluímos aqui o capítulo 1 e 2 do livro de Romanos. E vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por mais esse dia de leitura. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais esse dia de leitura, meu Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem conduzido, Pai. Que o Senhor continue nos usando, Pai, nos dando sabedoria do alto, para que nós possamos, Senhor, mudar a nossa postura, nosso dia a dia seja baseado na Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor nos guie, nos direcione, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guiando, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guiando, nos protegendo o dia todo. Amém. A vontade que dá de ficar, né? Lendo, discutindo, falando da palavra. Mas o Senhor está conduzindo, Ele vai nos direcionando, nos ensinando. Cada dia. Até a gente terminar de ler a Bíblia, Ele já nos ensinou muito. Espero que cada dia a gente possa aprender mais. Amém? Então, tchau, gente. Até amanhã.